talvez valha a pena a gente dar uma olhada, vamos dizer, para essa eleição do Roberto Azevedo numa perspectiva um pouco mais anterior, um pouco mais histórica, tá certo? Então, ele foi eleito para a Organização Mundial do Comércio, tá certo? E o que acontece? Quer dizer, a OMC, ela tem uma história que não é uma história tão antiga, assim, vamos dizer, quanto a história das Nações Unidas ou de algumas outras organizações que fazem parte do sistema ONU, tá certo? Quer dizer, os arranjos diplomáticos já são processos de negociação muito complicados, muito lentos, né? Quer dizer, eu costumo dizer que o tempo da diplomacia, ele é muito mais lento, tá certo? Uma cadência muito diferente do que as pessoas normalmente costumam tentar fazer um paralelo com o tempo da política, né? Por exemplo, do ponto de vista dos países, né? A política nacional, quer dizer, então os arranjos entre poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, arranjo entre partidos, arranjo entre forças políticas num gabinete ministerial, no caso do parlamentarismo, etc. e tal. No caso da diplomacia, quer dizer, exatamente por você ter mecanismos que buscam sempre o consenso, né, ou pelo menos alguma coisa próximo da unanimidade, a coisa é muito mais complicada, tá certo? Quer dizer, tanto que no limite dos limites as soluções são via guerra, né? Quer dizer, aí você tem uma intervenção mano-militar para, se, vamos dizer, a solução diplomática ela não se viabiliza, tá certo? E esse processo ainda fica mais acentuado, tá certo? Quer dizer, depois dos processos todos de transição dos antigos países socialistas, né? Quer dizer, porque até, vamos dizer, 89, 90, você tinha ainda pelo menos o campo, vamos dizer, da chamada Guerra Fria, né? Então você tinha um bloco, né, mais alinhado com o que seria, vamos dizer, a hegemonia da União Soviética, você tinha um outro bloco hegemonizado, vamos dizer, pelos Estados Unidos e depois pelos países da Europa Ocidental, e correndo por fora uma tentativa, se chegou a dizer em algum momento, dos países não alinhados, o terceiro mundo, os países em desenvolvimento, ou o que seja. Mas, então, os alinhamentos, vamos dizer, eles ocorriam não com uma certa facilidade, mas o tempo era diferente. Depois de 89 e 90, quer dizer, o que acontece? Você deixa de ter esses mecanismos de alinhamento. Quer dizer, aí as soluções têm que ser efetivamente soluções globais, né? E isso é muito complicado do ponto de vista dos arranjos internacionais, porque, primeiro, você tem condicionantes do tipo interesses regionais, né? Então, os países europeus, por mais que entre eles tenham uma diferenças, eles tentam atuar como bloco. Os Estados Unidos, agora, com esse arranjo do NAFTA, por exemplo, tenta articular um pouco com Canadá, com México e a influência toda dele, vamos dizer, por outros mecanismos no resto do mundo. Você tem os países da América Latina com algum tipo de arranjo, os países da América do Sul com o Mercosul, os países africanos com a Organização da União Africana, e, enfim, os países asiáticos a mesma coisa. Quer dizer, então, é muito difícil você fazer valer, quer dizer, uma decisão que seja impositiva, vamos dizer, para esse conjunto. E isso vale também, quer dizer, se vale em geral para as regras da diplomacia, vale em especial quando você começa a tratar também de questões econômicas, né? Quer dizer, é muito... Se vocês imaginam, agora alguns anos atrás, teve toda aquela polêmica em torno da Unesco, etc., já foi difícil, né, algum grau de aceitação geral. Quando se trata de questões econômicas, a coisa fica muito mais complicada. E é exatamente isso que acontece com a OMC. Quer dizer, ela nasce ainda como um acordo, né, antes de ser institucionalizada, como, vamos dizer, um órgão oficial da ONU. Ele era o GATT, né? A gente no Brasil não tem a mania de pegar a sigla dos americanos, né? Pelo menos os países de língua hispânica, eles traduzem as siglas, né? A doença AIDS, né? A gente não chama de SIDA, né? E o GATT era isso, é o General Agreement of Trade and Tariffs, desculpa, são dois T's, não dois A's. O Acordo Geral para Comércio e Tarifas no sentido de impostos, né? E esse acordo ficou muito tempo valendo como um simples acordo, né? Quer dizer, então aderia quem queria aderir, quer dizer,
cumpria quem queria cumprir, e era uma coisa, quer dizer, que caminhava, vamos dizer, pouco a pouco para uma coisa mais institucional, mas como você não tinha uma instância internacional que impusesse, vamos dizer, ó, tem que cumprir, se não cumprir a penalidade é essa ou aquela, a coisa ficava muito complicada. Quando depois da terceira grande rodada internacional você transforma esse acordo numa instituição, quer dizer, então é a Organização Mundial do Comércio, e aí com instâncias, com tribunais, com regras, quer dizer, você passa a ter a possibilidade, vamos dizer assim, de fazer com que os países passassem a levar um pouco mais a sério, né, se a gente quiser usar uma gíria desse lado. Agora, continuava com uma grande assimetria, mesmo depois da OMC ter sido constituída, porque os países ricos, eles cumpriam quando interessava, né? Quando eles se sentiam prejudicados, eles sempre iam atrás, tá certo? E exigiam, inclusive, nas regras da OMC, que os países mais fracos, vamos dizer, cumprissem as medidas, né, que eles julgavam mais corretas, e assim a coisa continuou. Agora, com um outro dado, quer dizer, você tem uma tentativa, vamos dizer, mais geral e mais permanente, né, que estava por trás da OMC, que é vamos dizer, um preceito muito afeto ao liberalismo, tá certo? Quer dizer, a ideia de que você teria ganhos, no caso, não só para uma economia nacional, mas ganhos universais, né, quer dizer, todos os países sairiam ganhando, à medida que você tivesse mais liberdade de comércio. Só que isso é uma coisa muito complicada, quer dizer, esses modelos, por mais que eles sejam criticáveis, etc., quer dizer, eles partem de um pressuposto que a realidade não oferece. É o quê? Que a partir do momento T0, quer dizer, quando começa o jogo, todo mundo está em situação similar, tá certo? Quer dizer, você não tem o que se chama de assimetria de mercados. Então você não tem países mais ricos do que outros, você não tem países especializados cuja economia é especializada em bens primários e outros países cuja economia é especializada em bens manufaturados. Você não tem países cuja renda per capita é muito mais alta do que países mais pobres, e assim por diante. Quer dizer, como na realidade o jogo começa de uma maneira muito desigual e muito assimétrica, quer dizer, se você não trata os diferentes de forma diferente, se você trata os diferentes de forma igual, quer dizer, você já inicia o processo com algum grau de desigualdade, tá certo? Então esse é um ponto importante. O segundo é o fato de que você está trabalhando, aí é desnecessário dizer para vocês, quer dizer, com interesses econômicos, né? E interesses econômicos que têm, vamos dizer, fontes de decisão, locais de decisão muito bem posicionados. Quer dizer, quando você trata de uma economia europeia, né, seja francesa, seja alemã, seja espanhola, seja portuguesa, ou mesmo a inglesa, né, mesmo que eles não estejam fazendo parte da União Monetária, mas eles são da União Europeia, eles respondem a interesses muito concretos dessas sociedades, né, e de setores dessas sociedades. Quando você trata da economia japonesa, a mesma coisa. Quando você trata da economia norte-americana, a mesma coisa. E agora, né, isso a gente vai falar mais para frente, o novo ator que não estava presente lá atrás, quando a OMC foi criada, que é a potência da economia chinesa, tá certo? Mas enfim, então esses interesses eles também atuam, quer dizer, e pressionam os seus estados nacionais para fazer os seus interesses. Né? Quer dizer, então não existe um modelo teórico neutro, vamos dizer, do ponto de vista dos interesses. Né? E um outro dado, justamente, é que esses interesses, esses setores, respondem muito à conjuntura econômica, seja a conjuntura econômica nacional de cada um dos países, seja a conjuntura internacional, por exemplo, de um momento de prosperidade ou de um momento de crise, de recessão, né, como que a gente está vivendo agora. Tá certo? Quer dizer, então, para pegar esse caso concreto, quer dizer, nos momentos de crise, quer dizer, os países tendem a se fechar, né? Quer dizer, porque a prioridade zero é solucionar a questão interna, quer dizer, são os desempregados não são uma massa que não tem endereço, que não tem passaporte, que não tem sindicato, né? Quer dizer, eles respondem na Alemanha, eles respondem na França, eles respondem na Turquia agora, para a gente ver, eles respondem na Grécia, em Portugal, e daí por diante, tá certo? Então isso faz com que, quer dizer, só para voltar para essa coisa da OMC, quer dizer, que o timing, né, de implementação
das medidas de comércio internacional, quer dizer, nesses últimos anos, acabou sendo muito retardado, como uma série de outros itens da agenda internacional, exatamente pela crise econômica, tá certo? E, por outro lado, o que? Quer dizer, antes da emergência dessa crise, vamos dizer, a partir de 2008, né, se a gente quiser dar uma data, os últimos 5 anos, nos Estados Unidos e depois indo para a Europa, você tinha uma pendência também encalhada, né, não tanto pela crise, que era a chamada rodada de Doha. Né? Quer dizer, então, Doha pela cidade, né, onde se fez aquela rodada, porque rodada vem de rounds, né, do inglês, que eles chamam, então, os momentos em que os países todos se sentam à mesa para tentar avançar em soluções diplomáticas, no caso do comércio internacional. E ali tinha uma pendência, que aí não tinha a ver tanto com a crise, mas que praticamente dividia, vamos dizer, de uma forma simplista, quer dizer, cada país provavelmente vai ter um encaixe diferente, mas separava países ricos de países não ricos, vamos dizer assim, se a gente quiser dizer no limite dos limites, né? E era o quê? Os países ricos protegendo as suas economias, principalmente no que se refere à questão agrícola, né? Então você tem uma série de pendências dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou que seja, porque eles são exportadores de matérias-primas e principalmente de commodities agrícolas, e a estrutura dos países desenvolvidos, pensando aí basicamente Estados Unidos, e a União Europeia, mas também o Japão, são extremamente protecionistas nesse quesito. Quer dizer, eles defendem com unhas e dentes os seus setores rurais, os seus setores agrícolas, com subsídios, com dumping, quer dizer, com práticas que a própria OMC condena. Então, você tinha uma tendência, vamos dizer, dos países exportadores de eles achavam que eles estavam encurralando, mas eles não têm força política para encurralar, nem diplomática, né? Mas dizendo, olha, quantas pendências, por exemplo, o Brasil tinha suco de laranja nos Estados Unidos, tinha açúcar com a Europa, e isso para dizer alguns, os países africanos e asiáticos e os outros latino-americanos, a mesma coisa. As coisas da carne, né? Quer dizer, eles usam muito essa coisa das barreiras fitossanitárias, como se diz, né? Para impedir ou para diminuir a coisa das exportações. Então, essa rodada, quer dizer, acabou criando uma contingência diplomática que os países ricos acabaram saindo pela tangente e falaram, tá bom, a gente até topa discutir, mas a gente vai incluir também a questão dos serviços, que até então não estava colocado, quer dizer, você tinha só a coisa manufatureira. E aí os próprios países subdesenvolvidos perceberam que também aquilo podia ser uma cilada, né? Quer dizer, trocar essas coisas agrícolas sem a garantia, mas por outro lado abrir. Então, e os países subdesenvolvidos, então, quer dizer, tendo o risco de abrir, por exemplo, toda a parte de financeira, que são serviços, toda a parte de telecomunicações, essa coisa toda da economia ligada à economia virtual, à economia da informática, enfim, a parte toda de comércio, né, de exportação e importação, né, etc. Tudo o que é considerado serviços entraria também num processo de liberalização e, de novo, quer dizer, como as economias são assimétricas, né, quer dizer, você poderia, na verdade, não ter tantos ganhos assim. Então, isso a coisa já estava emperrada, né? Isso tem tudo a ver com essa negociação Sul-Sul versus Norte-Sul, tem a ver, por exemplo, com a derrota diplomática que os Estados Unidos tiveram com a tentativa de constituir a ALCA, né? Quer dizer, de impor para todo o continente latino-americano, né? A solução que acabou não vingando, porque eles acabaram tendo outras prioridades. E o fato é que, mesmo a agenda da rodada de Doha ficou um pouco escanteada, tá certo? E o que se continuou foram essas tentativas nas instâncias da OMC, nos tribunais, mas que é justamente uma coisa muito lenta, é muito caro, né? Quer dizer, um país africano, por exemplo, dificilmente consegue vitórias como essa que o Brasil obteve, né? Não, essas que o Brasil obteve recentemente, porque além de ser muito longo, você tem que contratar escritórios de advocacia, enfim, é uma coisa muito complicada, e principalmente o poder de retaliação, né? Quer dizer, fica uma chantagem potencial do país mais rico, de, ó, se vocês podem até entrar, mas se entrar, quem tem a perder são vocês. Vocês dependem 90%, 95%
da sua receita fiscal e da economia do seu país depende da exportação. Se você entrar contra mim, eu paro de comprar.